Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor Germano falando para vocês aqui, a turma do 10º A. Espero que vocês estejam bem nessa última aula última semana que antecede a prova, né, a terceira BA. Eu queria deixar algumas informações importantes para vocês. Quero disponibilizar aí os dados, né? Primeiramente, das atividades que nós estamos fazendo. Nós já fizemos atividade resolvendo o problema, que foi o texto sobre previdência complementar da semana passada, que vocês postaram no AVA. E hoje eu disponibilizei para vocês mais uma atividade, mas essa atividade livre. Está na 19ª semana. Está lá o link, está lá o questionáriozinho, está um texto lá muito bacana, um artigo para vocês utilizarem. E aí vocês observem direitinho, né, o critério para vocês responderem e postarem no AVA. Até dia 15 de junho, tá? Bom, sobre o conteúdo da prova, a matéria que vai cair na prova são três pontos importantes. Vai cair uma pergunta de previdência complementar, discursiva, né? Vai cair uma pergunta sobre esse texto da que foi postado hoje, do artigo que está lá junto do texto. Vocês vão responder também, né? Vão lembrar. O tema desse trabalho, para entregar até o dia 15, é sobre matéria de direito previdenciário internacional. Uma senhora saiu daqui do Brasil, foi morar em Portugal, contribuiu lá para o regime português, porque o Brasil tem convênio com Portugal em matéria previdenciária, tem um convênio já há um bom tempo. E quem trabalha lá, contribui para o regime de lá, e voltando para o Brasil, ele pode aposentar. É uma modalidade de aposentadoria, cálculo de aposentadoria por totalização. E aí, nesse caso específico, essa senhora voltou para o Brasil e pediu a aposentadoria dela. Só que o valor apurado foi inferior a de um salário mínimo. E ela recorreu, tá? Então, é mais ou menos esse o problema colocado aí. Vocês vão dar uma lidinha no artigo, vai ajudar vocês a responderem, né? Dar uma noção. Existe um tema da Turma Nacional de Uniformização que que permite que o benefício seja pago inferior ao salário mínimo, nesse caso, né? Mas eu discordo, porque a Constituição proíbe que nenhum benefício pode ser menos do salário mínimo, né? Tem algumas exceções, mas o de aposentadoria, por exemplo, não tem como, desculpa, pagar com menos do mínimo. Então, essa é a base do trabalho que vocês vão fazer. Então, em síntese, cai uma pergunta do texto sobre previdência complementar, cai uma pergunta sobre esse texto que agora está postado, que é atividade livre. A outra é sobre atividade supervisionada. Essa já está toda disponível no AVA para vocês, tá bom? Sem nenhum problema. Está lá cada semana, né? 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 15ª, 19ª. São 5 semanas, tá? Cada uma vale 2 pontinhos. Façam o que é importante. O que vai cair na prova? Então, uma pergunta sobre previdência complementar, a parte de custeio, financiamento da Seguridade Social, né? E a parte e uma perguntinha, né?
uma sobre previdência complementar e a outra sobre esse trabalho de hoje, tá? Basicamente, a matéria é de financiamento da Seguridade Social. Antes que eu me esqueça, vai cair também uma pergunta sobre acidente do trabalho, tá? Então, redefinindo aqui, matéria da prova. Uma pergunta sobre previdência complementar, uma pergunta sobre esse trabalho de agora. Não vai cair perguntas sobre acidente de trabalho, vai cair duas questões sobre matéria acidentária, tá? Então, vocês estudam o texto do acidente de trabalho também, que está disponível para vocês. Aí vão cair duas questões de múltipla escolha em matéria de previdência complementar. As perguntas discursivas estão relacionadas aos dois trabalhos que vocês fizeram agora, tá? Previdência complementar e benefício por convênio internacional, que é o tema dessa matéria que eu quis passar para vocês. Bom, e financiamento da Seguridade Social. Eu não sei aonde nós paramos sobre a questão do financiamento da Seguridade Social. Apenas para relembrar, compartilhando com vocês, né? É importante essa parte. Eu queria mostrar aqui para vocês, compartilhar, sobre a parte de custeio, né? Do financiamento da Seguridade Social. Nós vimos, durante o curso, né? Conceito, legislação, importância para a manutenção da Seguridade Social, né? Aqui no texto, nos slidezinho disponível já para vocês, fala exatamente sobre a importância. O tipo de regime financeiro, nós vimos que é de repartição e capitalização, né? Nós vimos aí um trabalho que, antes, na véspera ou melhor, na discussão da reforma da Previdência em 2019, esse tema veio à tona, né? E regime financeiro de repartição é utilizado pela Previdência Pública, estatal, né? Não existe uma conta individualizada. O que nós contribuímos, trabalhadores, a empresa, vai para um fundo, né? E esse fundo previdenciário, gerido pela Previdência, garante o pagamento das aposentadorias e pensões, certo? O regime de capitalização é utilizado mais para previdência complementar, né? Que é uma conta individualizada, né? Esse regime de capitalização, ele é incompatível com o desenho que está da Seguridade Social implementada, estabelecida pelo legislador constituinte lá em 1988, né? Natureza jurídica das contribuições previdenciárias, ela é tributo, né? Natureza tributária, espécie, contribuição, financiamento da Seguridade Social, né? Tem lá, está no artigo 149, né, da Constituição Federal. Sobre a questão dos prazos de decadência e prescrição, o prazo é de 5 anos, segue o Código Tributário Nacional, tá? 5 anos, tanto de decadência quanto de prescrição. Então, se cair na prova uma pergunta, né? Qual é o prazo para cobrança, constituição do crédito referente à Seguridade Social? 5 anos. E para cobrança, né, ação executiva, ou melhor, ação de execução fiscal, 5 anos para propor uma ação de execução fiscal. Gravem bem. Depois nós falamos do conceito de custeio, né? Importância. Citamos aqui uma fala do Sérgio Pinto Martins, tá? A fundamentação, a fonte normativa toda está aqui, da parte de custeio. Na prova eu vou fazer referência a isso, né? Aqui tem um histórico. Esse tópico também eu recomendo que vocês estudem, é a análise do artigo 195, né?
contribuição a financiamento da Seguridade Social, esse artigo é a base que o legislador estabeleceu para o financiamento da Seguridade Social. A contribuição direta e indireta. A direta são todos nós que contribuímos, né? E a indireta é quando os estados, municípios incluem nos seus orçamentos recursos para pagamento, ou melhor, recursos para as áreas de saúde e assistência social. Quando os estados fazem isso em suas leis orçamentárias, indiretamente estão participando do sistema. Aí eu não vou repetir, esse é um ponto que nós já analisamos, né? A direta, aí o legislador vem, participarão de forma direta, né, do empregador, né? E a entidade ela é equiparada sobre folha de salários, né, rendimentos pagos localizados a qualquer título, a pessoa física, receita e o faturamento, o lucro, né? Concursos de prognóstico e o quarto, importador de bens ou serviços do exterior. Que mais? Regime financeiro, já que vocês podem dar uma lidinha. Sujeitos da relação jurídica tributária, previdenciária. O titular para a cobrança, arrecadação da contribuição é a União, ela é o titular, né, da cobrança da contribuição, financiamento para exigir, ela cobra, ela fiscaliza, ela autua, ela ingressa com, né, execução fiscal para cobrança do crédito tributário que a ela pertence, né, etc. E os sujeitos passivos são, né, os trabalhadores, segurados autônomos, empregados, né, o segurado especial, de forma indireta, né, porque ele é agora na comercialização do produto rural, e de forma direta, né, as empresas, como a gente já estudou. Em relação aos segurados, nós já estudamos essa parte. Como que os segurados recolhem, né? Segurado empregado, doméstico, contribuinte individual, segurado especial e facultativo. As empresas, mais na frente um pouquinho, né? Eu faço um recorte. Outra coisa que vocês não podem esquecer é o salário de contribuição. O que é o salário de contribuição? É a base sobre a qual incide a contribuição previdenciária, né? Então, se eu sou empregado, recebo um salário, meu salário é tanto, uma gratificação tanto, somando, dá uma base. E sobre essa base incide a contribuição previdenciária, conforme a gente analisou em aula, né? Eu projetei lá para vocês, vou até deixar aí para vocês no AVA também, as contribuições, como que se processam as contribuições dos segurados, empregados, autônomos, diarista, né, o microempreendedor, etc. Em relação à empresa, aqui é um cenário importante que vocês não podem deixar. Aqui, ó, nesse onde está de vermelhinho, recomendo que vocês leiam, porque se eu digo que o salário de contribuição é a base sobre a qual incide a alíquota de contribuição dos segurados e das empresas, principalmente da empresa sobre a folha de salário, na empresa, no caso, é a folha de salário, eu preciso saber que parcelas têm natureza, né, de salário de contribuição, ou melhor, que tem natureza salarial, né, e aquelas que não têm. Aí quem vai dizer é o artigo 28 da Lei 8.212. Na hora da prova, você pode cair uma questão sobre isso daí, né? Parcelas que integram o salário de contribuição. Porque tem parcelas que não integram. Onde está de vermelho é onde eu ressaltei que existe polêmica, né? O salário maternidade não existe mais, não integra, né? Para efeito de contribuição. O Supremo já entendeu, já decidiu essa matéria, me parece que foi em sede de controle difuso e não concentrado. Tá? Os primeiros 15 dias também o STJ entende que não. E parcelas não integrantes, aqui é importante também,
né? Que não incide contribuição. Eu pago, por exemplo, um salário mais ajuda de custo. Somo, não vai incidir contribuição sobre a ajuda de custo, só sobre o salário, tá? Bom, participação nos lucros, né? Aqui estão uma série de parcelas, tá? Não esqueçam desse detalhe. Que mais? Um contribuinte individual, isso aqui são contribuições, né? Em relação ao segurado especial e o empregador rural, pessoa física, e também a agroindústria, eles recolhem sobre a comercialização do produto rural, tá? E aí, no caso do segurado especial, aqui houve um históricozinho que eu relato, que essa alíquota foi alterada, né? Com o tempo que o Supremo também entendeu que era inconstitucional. Aí o governo encaminhou um projeto de lei complementar e foi aprovada, reduzindo, né, não foi nem uma lei complementar, foi uma lei ordinária, né? Nesse sentido, a partir de janeiro de 2018, a contribuição recolhida do produto rural pessoa física será de 1,5%. O segurado especial é o meeiro, parceiro, arrendatário rural que trabalha em regime de economia familiar, tá? Ele não recolhe diretamente, ele tem direito a aposentar um salário mínimo, a ter um benefício de auxílio por incapacidade temporária ou permanente de um salário mínimo. Se ele quiser contribuir mais, pode, para ter uma aposentadoria melhor. Mas ele não recolhe. Quem compra diretamente, quem compra o produto rural, retém, né, esse percentual de 1,3, somando aqui, né? Mas dá 1,5 porque tem um Senar, né? E tem um Senar, Sistema Nacional da Agricultura, uma coisa assim, né? De aprendizagem, etc. Perdão, de aprendizagem. Tá aí. Participação direta das empresas. Vocês vão olhar aqui também no texto, né? Melhor, no roteirozinho do slide, né? Como que as empresas contribuem? Nós já vimos como que os segurados contribuem. Autônomos, tá? Né? O salário de contribuição, né? As alíquotas. Eu vou deixar aqui o link, vou deixar no Ava um link para vocês entrarem e verem como que é fácil entender a contribuição dos trabalhadores dos segurados. As empresas, basicamente, né, pode ter uma alteraçãozinha outra, mas elas recolhem pela folha de salários, aquilo que eu pago como empresário, no total da folha, vai incidir contribuição. E as contribuições estão aqui, ó, né? 20%, mais acrescida do seguro, financiamento do seguro-acidente de trabalho, RAT, né? Da aposentadoria especial, se a empresa está numa área de risco, né? Incide, o que mais? Salário, educação, tudo isso vai sobre a folha. E o sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, tá? Recolhe sobre a folha de salários. Pagamento efetuado a terceiros é quando eu contrato, minha pessoa jurídica, contrato um profissional liberal, pessoa física. Do que eu pagar para ele, eu, como empresa, tenho que recolher 20%. Para fugir desses 20%, muitas empresas hoje, quando contratam um profissional, perguntam se ele não tem CNPJ, se ele não tem uma empresa, tá? Porque ela aí foge dessa contribuição dos 20%. Contratação de cooperativa, esse aqui foi revogado, já, isso não está mais em vigência. Faturamento ou receita bruta, aqui tem uma alíquota de 7,65 quando tratar-se de não cumulatividade. Não cumulatividade é quando o contribuinte pode abater, descontar sobre a base determinadas despesas, né? Então, existe a forma não cumulativa, com a alíquota de 7,65, e aqui e a cumulativa com 3%. Tá? Contribuição social sobre o lucro, 9%.
Contribuição do empregador doméstico, está lá no artigo 34, existe o simples do empregador doméstico, que vocês vão olhar, né? Qualquer coisa, se tiver na prova, eu dou a fonte normativa para vocês darem uma olhada. A contribuição do Simples, né, para o Simples, é um sistema, né, de recolhimento unificado, as alíquotas, né, por setores. Então, tudo que a gente está vendo aqui da parte das empresas podem recolher, né, pelo Simples com uma alíquota só. Os clubes de futebol, que recolhem 5% da comercialização do produto, desculpa, nos eventos, patrocínios, espetáculos esportivos, né? Então, o Simples Nacional. E a retenção previdenciária dos 11%, artigo 31, vai cair uma questão dessa na prova, é a seguinte: quando nós estudamos a terceirização no direito do trabalho, nós aprendemos que existe uma empresa tomadora, que toma o serviço, da empresa terceirizada, que ela fornece a mão de obra, cessão de mão de obra, né? E se houver alguma verba trabalhista que essa empresa terceirizada não está recolhendo, a tomadora responde subsidiariamente. Essa é a solução trabalhista, responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, né? O direito previdenciário encontrou outra fórmula, é que está no artigo 31 da Lei 8.212. Na terceirização, na cessão de mão de obra, para o direito previdenciário, a responsabilidade é solidária, tanto da empresa contratante quanto da empresa cedente de mão de obra, né? Mas aí, para evitar que o tomador tenha essa responsabilidade solidária, ele permite que o tomador, ao pagar para a empresa terceirizada pela mão de obra que ela está cedendo, ela pode, empresa tomadora, ao fazer esse pagamento para a empresa terceirizada, ela retém 11% na nota, né? Isso é uma forma dela elidir a responsabilidade solidária, tá? Para ela não responder com qualquer dívida previdenciária da empresa terceirizada. É isso, tá? Dá uma olhada no artigo 31 da Lei 8.212. A contribuição da agroindústria é sobre a comercialização do produto rural, tá? Está lá no artigo 25 da Lei 8.212. Bom, o que mais? A imunidade tributária previdenciária, embora o texto da Constituição fala em isenção, isenção não é imunidade, né? São conceitos diferentes. A imunidade tem status constitucional, pode ser subjetivo, objetivo. No caso aqui, é referente às empresas, ou melhor, empresas não, às entidades beneficentes da área de educação e de saúde, né? Por exemplo, aqui em Goiânia tem o Hospital Araújo Jorge, que atende pessoal da área com problemas de câncer, né? Oncologia, então tem toda uma estrutura de tratamento. É um hospital filantrópico, tem imunidade, né, previdenciária. Eu sei porque já fiz uma consultoria para eles. E outras, inclusive na área de educação, tem entidades na área de educação que obtiveram, né, há muito tempo atrás, o certificado de imunidade tributária previdenciária. Tá? Certo, gente? E lançamento do crédito tributário, esse lançamento é feito por homologação, né? Existe lançamento por declaração de ofício, mas esse lançamento da Previdência é por homologação, porque eu sei a base de cálculo, eu sei a alíquota, eu sei a data de recolhimento, etc. Né? Atualização, taxa Selic, juros. Os recursos podem ser para o CARF, né? Pode ser Conselho de Recursos ou melhor, o CARF é Conselho de Administração de Recursos Fiscais, né? Da Receita Federal do Brasil. Compõe a estrutura, né, do Ministério da Fazenda, esse conselho, para julgar os recursos das autuações que os fiscais da Receita Federal do Brasil, né, realizam. Se eu não concordo, eu recuo.
Enquanto isso, o crédito, ou melhor, o débito, né? A exigibilidade está suspensa. Isso é um tema muito interessante, né? Participação da União, não há uma participação da União efetiva, um aporte efetivo, né, para o financiamento da Seguridade, embora ela seja uma garantidora, né, um lastro que garante o sistema, principalmente a Previdência, né? Lá no artigo 16 da Lei 8.212. E execução, né? Terminada a fase administrativa, não, mantendo o valor, né? Mesmo recorrendo e administrativamente mantida a autuação, a Fazenda Pública, no caso, a União, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, vai entrar com a ação de execução fiscal. É isso. Basicamente, eu fiz aqui, eu vou deixar para vocês a interromper aqui o compartilhamento, né? Eu vou deixar para vocês os pontos aí, né? Para vocês, ou melhor, vou deixar um link onde vocês vão encontrar a contribuição do segurado, lembrando que boa parte, quase 90% dessa matéria, a gente viu, né? Num todo, certo? A parte das empresas, agora a gente complementou, porque foi feito um reforço, né? É só ir no slidezinho lá e dar uma olhada nessa parte. Praticamente a gente viu, né? Mas seria importante vocês darem uma relida. Então, resumindo, a prova vai cair questões de múltipla escolha sobre a matéria acidentária. O texto está no ABA disponível. Vai cair uma questão sobre previdência complementar discursiva. Vai cair uma questão discursiva sobre o tema de convênios internacionais em matéria previdenciária. É o trabalho que vocês estão fazendo hoje, tá? Eu vou extrair dele. É bom fazer assim, porque vocês já estão familiarizados. Não esqueçam de ler o artigo que eu disponibilizei, é um bom artigo, né? O que mais? E vai cair a matéria de custeio e financiamento, tá? Contribuição, o que é prazo, decadência de prescrição, regime financeiro, contribuição dos segurados, contribuição das empresas. Basicamente, é isso, tá? A criação, natureza tributária da contribuição previdenciária, que tipo, né, que espécie tributária é essa contribuição? É isso, tá? Não esqueçam. Então, basicamente isso. Ok? Acho que qualquer dúvida, me mande uma mensagem no WhatsApp, me mande uma mensagem por e-mail. Eu estou aí para esclarecer vocês, tá bom? Um grande abraço, boa prova. Não esqueça de fazer a atividade que está postada no ABA até o dia 15, que é a atividade livre para somar, né? Para ajudar na nota da terceira BA, viu? E felicidades para você. A gente vai encontrar segunda-feira que vem, né? E espero que vocês tenham aí uma semana de revisão, né, boa da matéria e que vocês possam fazer uma boa prova, tirar uma boa nota, tá? Esse é o desejo de qualquer professor. Professor que não deseja que um aluno tire uma nota boa é um absurdo, né? Você não sabe o tanto que eu fico feliz quando uma nota é boa, tá? Primeiro, a gente tem a sensação de que o que você falou, estudou, passou para os alunos, foi bem recebido, né? E houve, por parte do aluno, uma certa preocupação, um certo estudo, né, para responder a esse conteúdo, tá? Um abraço a todos, felicidades, tá?